Meus amores, geeks e nerds, tudo bem com vocês? Conforme a comunidade de jogos eletrônicos foi crescendo e ganhando muito destaque ao passar dos anos, temos um grande interesse dos diretores de cinema em adaptar nas telonas as franquias de videogame. E no vídeo de hoje, vamos ver as piores e melhores adaptações de games nas telonas. Por um acaso você já se decepcionou ou ficou contente com alguma adaptação de filme, então vem aqui nos comentários. E também não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, pois vocês ajudam a comunidade nerd a crescer e continuar passando conteúdo de qualidade para vocês. Estão preparados para o nosso vídeo de hoje? Então vem comigo! Vamos começar com uma daquelas grandes adaptações que tanto nos decepcionaram. E eu estou falando de Street Fighter: A Última Batalha. Quando Street Fighter: A Última Batalha foi lançado, em 1994, os filmes baseados em videogames ainda não eram uma novidade, então não havia aquela opinião unânime de que filmes de games era sempre ruim. Sendo assim, parecia uma boa ideia de quando Universal Pictures comprou da Capcom os direitos para uma produção de um longa-metragem baseado no game que fazia o maior sucesso nunca antes visto em todo o mundo. Pegue um jogo extremamente popular, contrate um elenco estrelado por Jean-Claude Van Damme, Raul Julia e Kylie Minogue e crie um filme de luta onde há um enredo em cada personagem que pode ser mais do que aproveitado. A chance disso dar ruim não é muito grande, na verdade, mas infelizmente não foi o que aconteceu com Street Fighter: A Última Batalha. Tudo bem que eles acabaram focando no personagem Guile, que é um personagem sim muito icônico do game, e de certo modo até respeitaram esse personagem. Mas sério, gente, da onde que eles tiraram um Ken e Ryu, os personagens mais famosos da franquia naquela época, e os transformaram em traficantes de arma? Além disso, tivemos um Blanka com um visual praticamente irreconhecido. E toda vez que eu tento lembrar desse personagem, eu acabo dando muita risada. Mas o que diabos esses caras estavam pensando? Bom, a gente acabou vendo tudo isso no resultado final, que se transformou em um terrível filme com um roteiro duvidoso, efeitos especiais mais do que duvidosos e um desprendimento tão grande do material original que hoje serve como exemplo do que não fazer em um filme inspirado em games. Mas ainda assim, ele tem lá o seu grande valor. O segundo filme dessa nossa lista é Super Mario Bros. Eis que chegamos a uma das maiores atrocidades que o cinema já cometeu com um jogo de videogame. E olha que a gente sabe que não foram poucas. Mas o famigerado Super Mario Bros., mesmo sendo uma comédia, é impossível achar a menor graça na obra dirigida pelo casal Rocky Immortal e Annabelle Jankel, que o filme já acabou se tornando um cult, que é um dos piores pesadelos para os fãs da franquia. Das patéticas interpretações de Bob Hoskins e John Leguizamo como Mario e Luigi, respectivamente, até o ridículo Bowser vivido por Dennis Hopper, transforma Super Mario Bros. Em um show de horrores, e não espanta ver a Nintendo ter tanta resistência em permitir que as suas franquias sejam levadas para a telona de cinema. É impossível elencar os piores filmes de jogos sem citar Super Mario Bros. Afinal, estamos falando de uma das franquias mais populares de todo o mundo até hoje e uma das primeiras a ganhar a sua versão live action. O problema é que a adaptação é tão ruim que deu a volta e acabou se tornando boa e virando uma espécie de clássico cult do cinema trash. Uma coisa que nenhum fã de Super Mario gostaria. Mas basicamente, o que ele fez foi pegar uma lenda urbana de que havia um jacaré nos esgotos de Nova York e expandiu isso para uma realidade alternativa em que a humanidade evoluiu dos dinossauros. Aí nós temos um bando de atores conhecidos, caracterizados como personagens que deveriam ser aqueles que a gente conhecia nos jogos, mas que em nada lembram o visual clássico, em uma história que vai fazendo cada vez menos sentido à medida que o tempo passa.
E se você cresceu nos anos 90, com certeza foi traumatizado como eu por esse filme. O terceiro filme da lista é Alone in the Dark, produção que adapta para as telonas o primeiro representante do gênero survival horror. Estreou nos Estados Unidos com um verdadeiro recorde, o de maior fracasso dos últimos anos de Hollywood. Na história, nós temos Edward Kirby, um detetive sobrenatural que investiga a recente e misteriosa morte de um amigo, cujas pistas levam à Ilha das Sombras. No local, ele descobriu um culto ancestral chamado Abscani, que planeja acordar demônios para dominar o mundo. A produção falhou de forma miserável e manchou definitivamente o currículo do diretor Hui Bu, do amador House of Dead, produtor endinheirado e fanático por videogames, mas sem qualquer talento para o ofício de cineasta. O alemão afundou o filme de uma forma que não se viu há muito tempo nas bilheterias. O longa fez sofridos 2,5 milhões de dólares e amargou o 14º lugar no ranking da bilheteria norte-americana. Além disso, Alone in the Dark teve uma das piores avaliações já vista pelos últimos anos nos críticos, que deram ao filme uma redonda e unânime nota 0. Alone in the Dark foi um tremendo desserviço para a indústria dos games, que poderia tranquilamente ter passado sem essa. O mundo dos cinemas também não vive só de trincheiras, mas também nos proporcionaram boas adaptações de games nas grandes telonas. E a nossa lista de boas adaptações agora vai começar com Mortal Kombat. A partir da febre de jogos de luta da Midway Games, que hoje na verdade é desenvolvida pela NetherRealm Studios, uma legião de fãs deram o gás para tornar o primeiro filme da franquia de Mortal Kombat uma realidade. Na época, esse tipo de costume já começava a tomar forma, dada a quantidade de games que se transformavam em filmes. Qual garota e garota na época curtia os jogos de Mortal Kombat e não ia adorar ver os personagens na telona reproduzindo os golpes pelo bem do universo terreno? Acho que qualquer um, não é verdade? Não importa muito se o roteiro é legal, quanto mais fosse parecido com a dinâmica do jogo. A história batia com o primeiro jogo e o visual do elenco preenchia todos os requisitos dos jogadores. E tudo funciona muito bem na obra, desde os flashbacks de Liu Kang até o visual dos personagens. Até o formato esdrúxulo dos filmes de ação de época se encaixava muito bem, porque a gente não estava muito preocupado com o roteiro clichê, referente à vingança de sede de poder e destruição do vilão ou frases de efeito de Cage. A gente queria mesmo era ver a pancadaria nos personagens em live action e surtar como todo fã surtaria. Mortal Kombat é uma pérola dos games para o mundo dos cinemas. Marcou uma década para os fãs do filme de luta. A forma como tudo foi feito pode até ser meio canastrão, mas para a época ficou muito legal e divertido. O nosso segundo filme da lista de bons filmes é Detetive Pikachu. Detetive Pikachu é uma adaptação de game para o cinema live action e é um longa que conseguiu adaptar muito bem essa adorada animação nipônica. Primeiro elogio a fazer de Pokémon Detetive Pikachu é a sua qualidade técnica na produção massiva dos monstrinhos. É impossível não curtir o visual deles, que é absurdamente impactante. Temos o Pikachu, Psyduck, Charizard, Arcanine, Eevee, Bulbasaur, Squirtle e outras centenas de Pokémons que ganharam maravilhosas versões realistas. Em cena sempre há um Pokémon passando, e em qualquer lugar isso é colocado de forma extremamente natural na tela. Outro destaque dessa produção ficaram para a concepção da colorida cidade de Rhyme, onde se passa a maior parte da trama da trilha sonora e que enche de nostalgia. Tecnicamente, o filme é quase perfeito. A história do filme não tem muito mistério. Um jovem une forças com um Pikachu falante para desvendar o mistério por trás da morte do seu pai. A dupla dinâmica logo descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao mundo Pokémon.
A trama baseada no game de mesmo nome só empolga quando o personagem Justice Smith encontra o Pikachu dublado por Ryan Reynolds. A química entre os dois é o que dita o ritmo da trama, trazendo consigo os melhores e mais divertidos momentos do filme. Ryan Reynolds está adorável no papel de Pikachu e arranca risadas com suas piadas durante todo o filme. O ponto fraco do longa reside em algumas cenas em CG, que tira todo o realismo que o longa construiu de acordo com o tempo. Em especial, a do fim do segundo ato, que é mais falsa que uma nota de R$3. O ponto fraco reside no roteiro, que é repleto de clichês e possui algumas reviravoltas previsíveis. Porém, nenhum deles é tão grave ao ponto de atrapalhar a diversão de quem está assistindo. Pokémon Detetive Pikachu irá agradar a toda a família, desde os pequeninos, que irão amar os Pokémons vistos na tela, e os adultos, que acompanharam o anime até hoje. Que este seja o início de uma nova e bela jornada Pokémon agora nos cinemas. Para encerrar a nossa lista, nós temos Street Fighter Assassin's First. Street Fighter sofreu, e muito, com as adaptações, desde Van Damme como Guile até a precária Legend of Chun-Li. O que dizer, né? Só foi possível aproveitar algo da série nos filmes animados que passavam em longínquos sábados de manhã. Joe e Ash conseguiu algo inédito para seus lutadores favoritos, enchendo Assassin's First de easter eggs que só verdadeiros gamers notarão. Aprofundando a história do mestre pouco famoso dos guerreiros que tanto gostamos e fazemos, enfim, um Street Fighter live action. O presente filme, entretanto, soube dosar com muita calma a participação dos nossos personagens icônicos. Assassin's First é um puro deleite para qualquer gamer. Acompanhando o treinamento de Ken e Ryu com o seu mestre Gouken, Joe Ansah também interpreta Akuma e traz a origem de dois personagens extremamente queridos com precisão em caracterização, além de ambientação e roteiro. O filme foi lançado em 2014 e soube transpor com suavidade a jornada do domínio da técnica Hadou nas montanhas do Japão. O diretor não se furta em usar tanto o inglês quanto o japonês, dando uma veracidade básica para o espectador comprar a amizade dos lutadores. Mais do que isso, a personalidade de cada um é muito bem definida, havendo clara separação entre Ken, um cara extrovertido, e Ryu, dedicadíssimo aos seus treinamentos. O figurino é de encher os olhos, desde os tradicionais kimonos branco e vermelho até o cabelo loiro comprido de Ken, além da faixa branca que o Ryu carrega consigo. O que realmente diferencia essa obra das outras é o ótimo uso de golpes nos games, além dos tradicionais Hadouken e Shoryuken bem orquestrados e utilizados com o máximo de efeitos especiais possíveis dentro do que o pequeno orçamento pôde estabelecer. E é possível ver, logo na primeira luta, técnicas dos games. Fala de meros socos, chutes, defesas, passos simples, posições de combate, focos de ataque, agarramentos, arremessos. Não se tratam de cenas de ações genéricas. Longe disso, o ensaio é fidelíssimo ao que podemos fazer com os mesmos personagens em fliperamas e videogames. Neste mesmo sentido, é impossível não se emocionar com a trilha sonora pontualmente colocada nos duelos e treinamentos. Ouvir as primeiras notas dos temas de ambos os lutadores tradicionais remixados nos traz automaticamente lembrança de velhos tempos e um senso de paz por ver uma das melhores obras de Street Fighter fora da mídia de games. Assassin's First é um puro deleite para qualquer gamer. E se vocês quiserem continuar assistindo uma segunda parte desses vídeos trazendo os melhores e os piores filmes adaptados do mundo dos games, vai ter que se inscrever aqui no canal para receber todas as notificações. E caso você tenha se esquecido de deixar aquele like no início do vídeo, essa é a hora. Meus amores geeks e nerds,
Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo.